Oi, pessoal. Então, como a gente havia combinado, né? Rapidamente aqui algumas considerações sobre o nosso último conteúdo para ajudar vocês na realização da atividade final. Tá, nós estamos tratando da filosofia contemporânea a partir do pensamento do século XX, né? O século XIX, já trabalhamos anteriormente. Então, vamos fazer alguns recortes aqui para algumas correntes filosóficas do século XX e um pouquinho sobre a pós-modernidade. Então, veja, é preciso entender, né, que nós vamos finalizar agora esse passeio, essa viagem que nós fizemos na filosofia, desde a antiguidade, os pré-socráticos, período socrático, helenístico, greco, romano, chegamos na idade medieval, aí temos ali a ideia da patrística, da escolástica, a junção da, da, da religião com a filosofia, depois avançamos para o período moderno, a gente vê nascer a ciência, os primeiros experimentos metodológicos, científico e tal. Aí a gente avançando na história, chegamos então no período contemporâneo, que é o período atual. Aí nesse período, como eu já expliquei a vocês, a gente divide em dois momentos: aos pensadores e às correntes do século XIX e a do século XX, certo? Então, sobre o que filosofaram os pensadores dos últimos 100 anos? Você verá então que a produção filosófica nesse período foi variada, como já havia ocorrido nos séculos anteriores. Só que agora, muitas das certezas que havia sido depositada na ciência no século XIX, agora há um processo de desesperança, né, de descrença em toda essa ideia do conhecimento filosófico. Então, ah, agora, então, muitas das certezas desmoronaram sucessivamente, levando consigo várias esperanças que havia no projeto de modernidade, né, de tempos modernos, de capitalismo, de industrialização, de ciência e tal. Tudo aquilo que foi pensado lá no Iluminismo, aqui sofre algumas desilusões. Por exemplo, nós temos aqui o Gilberto Coutrin, autor do livro A Filosofia que nós estamos trabalhando, principais temas, né, grandes temas da filosofia. Ele chama de a Era das Incertezas, o século XX, porque nesse período a filosofia foi caracterizada por uma diversidade de correntes de pensamento que refletiram muitas mudanças políticas e culturais significativas dessa época, né? Foi, como já dissemos, uma era de incerteza marcada por grandes eventos, como duas guerras mundiais, a Guerra Fria, a Revolução Cultural, os movimentos pelos direitos civis e outras transformações globais. Isso tudo aconteceu no âmbito dessas desilusões, né? Dessa aposta na ciência, ciência positivista do Augusto Comte. Então, diversos filósofos contribuíram para a compreensão dessas questões. E aí, claro, eles ofereceram uma variedade de perspectivas e abordagens. Por exemplo, a gente tem aqui algumas correntes, como é o caso do existencialismo, da filosofia analítica, e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. E aí temos a escola de Frankfurt e a pós-modernidade. Vamos tentar compreender rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. Veja, no que se refere ao existencialismo, a gente tem filósofos como Friedrich Nietzsche, o famoso Nietzsche, Edmundo Husserl, Martin Heidegger e o Jean-Paul Sartre. No existencialismo, também tem como título aí A Aventura e o Drama da Existência. Por quê?
Porque o existencialismo é uma corrente filosófica que se desenvolveu principalmente no século XX, destacando experiências individuais, como, por exemplo, trata da liberdade, da responsabilidade pessoal, a busca por significado da existência. Duas ideias chaves associadas ao existencialismo são, por exemplo, a questão da aventura, da liberdade, da busca do reconhecimento e, ao mesmo tempo, o drama, a angústia da existência, como diz o Sartre. É, no existencialismo, por exemplo, a vida é frequentemente vista como uma jornada, uma aventura única e irrepetível. A vida é única, não se ensaia para viver. Já está vivendo, né? Então, cada indivíduo é considerado um agente ativo em sua própria busca de significado para a sua existência. A aventura existencial implica o quê? A busca por autenticidade e autodescoberta, ou seja, a nossa aventura de viver, ela está ligada à busca por autenticidade. Quem sou eu? Né? E nisso, um processo contínuo de autodescoberta. Os existencialistas, por exemplo, eles argumentavam que a verdadeira realização da vida vem da exploração e do enfrentamento das experiências, mesmo que sejam desconfortáveis ou desafiadoras. Ou seja, os existencialistas propõem que nós enfrentemos experiência, que nós vivemos experiências. Quanto mais experiência nós nos dispomos a viver, mais nós nos aproximamos da nossa autenticidade e fazemos um processo de autodescoberta, né? Então, o existencialismo trabalha nessa perspectiva. Então, esses filósofos como já falamos, o Friedrich Nietzsche, que vai trazer a ideia aí de que a religião eh, nos oprime, o nosso pensar, o nosso comportamento, ou a forma como eu lido com o meu corpo, né? Então, são colocações construídas, são perspectivas construídas no sentido de manipular a nossa liberdade, a nossa autenticidade. E isso precisa ser superado. E aí, da mesma forma, o Sartre vai dizer que a, a existência precede a essência, ou seja, a gente não nasce pronto, a gente vai se construindo nas relações. A gente nasce apenas, e com o processo histórico, cultural, nós vamos nos formando, ou seja, nós podemos nos formar em outras perspectivas, já que nós nos tornamos aquilo que a sociedade faz de nós, que as nossas relações e as nossas escolhas fazem de nós. Então, esses filósofos do existencialismo, cada um à sua maneira, eles exploraram questões fundamentais sobre a existência. Uma questão da liberdade, para o Sartre, a tua liberdade é a tua condenação, porque a ideia de liberdade está ligada à ideia de consequência. A nossa liberdade, a liberdade é um dom, a liberdade é algo que a gente constrói, é uma coisa muito necessária para o ser humano, mas ao mesmo tempo ela me condiciona, porque eu tenho que pagar, né, pelas minhas atitudes livres. Então, a liberdade é a responsabilidade individual torna-se figuras centrais do desenvolvimento do existencialismo como correntes filosóficas distintas. Então, a gente tem aí todas essas ideias sobre o existencialismo. E a outra corrente filosófica, que a gente já falou, e o texto traz isso, é a filosofia analítica. Na filosofia analítica, a gente tem Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein. Essa corrente da filosofia analítica é uma tradição filosófica que se concentra na análise lógica da linguagem, mas também na clarificação dos conceitos. Uma das questões centrais da filosofia analítica é a relação entre a linguagem e a realidade,
ou seja, a forma como eu interpreto ou como eu exponho a realidade, é, a partir de que linguagem? A partir de que linguagem eu concebo, eu apreendo a realidade? Mas também com que linguagens eu expresso a minha compreensão sobre a realidade? Né? Essa é a filosofia analítica. Então, esta filosofia analítica, ela argumenta que muitos problemas filosóficos surgem de confusões linguísticas. E aí, problemas filosóficos atuais são também problemas políticos, problemas ideológicos, problemas de comportamento, é também uma questão de confusões linguísticas. Portanto, a análise lógica da linguagem, ela é crucial para esclarecer questões filosóficas e resolver problemas. Ou seja, a análise lógica, o que isso realmente quer dizer, o que esse texto realmente quer dizer, o que essa imagem realmente quer dizer, né? O que essa fake news realmente quer dizer. Tem fundamento essa informação, né? O que que essa linguagem está querendo que eu acredite? Essa é a filosofia analítica. Por exemplo, a filosofia analítica, ela contribuiu significativamente para o desenvolvimento da lógica, porque a linguagem segue uma lógica, segue padrão, segue uma forma, desenvolvimento da lógica, fornecendo ferramentas para analisar e representar a estrutura lógica das proposições. Ou seja, eu aprendo sobre a realidade, eu capto a realidade a partir das linguagens que me são apresentadas e eu processo isso, e aí eu preciso ter estrutura cognitiva que me dê condições de expressar a minha compreensão da realidade, das relações, de forma lógica, de forma clara, né? Para que eu não faça confusão com as informações linguísticas que me chegam e que eu também não possa fazer as outras pessoas acreditarem em algo que é errado, porque eu aprendi errado a partir das linguagens que me foram apresentadas. Então, alguns filósofos analíticos adotam uma abordagem pragmática, onde a linguagem é vista como uma ferramenta prática para expressar e comunicar pensamentos, sendo sua eficácia medida por seu uso na comunidade linguística. Veja, aqui faz sentido, né? Então, para estes filósofos, trouxemos os dois aí, né? Bertrand Russell e o Ludovico Wittgenstein, que vão exatamente dizer isso. A linguagem, nessa perspectiva da filosofia analítica, precisa ser vista como uma ferramenta prática. Para quê? Para expressar, para comunicar aquilo que você pensa. E aquilo que nós pensamos é fruto daquilo que me foi apresentado. E como isso foi me apresentado? Né? Foram me apresentados com uma linguagem clara que me permitiu compreender de fato as coisas como elas são, ou foi uma fake news, ou foi uma imagem inventada, ou foi um mundo paralelo, ou foi algo que de fato não representa a realidade, né? Nesse sentido, a linguagem, ela é um jogo de palavras que pode ser usada tanto para enganar, né, como para expressar de forma eficácia o pensamento que nós desenvolvemos sobre as coisas. E aí, a outra corrente filosófica, a última, é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, a gente tem aqui alguns pensadores mais importantes, como, por exemplo, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno. Os dois trabalharam juntos, eles pensavam muito próximo, né? Horkheimer e Adorno. Mas também nós temos um grande, um dos primeiros professores ali da Escola de Frankfurt, que é o Walter Benjamin. E também temos o Marcuse.
o Herbert Marcuse são mais ou menos contemporâneos. São contemporâneos. Então, o que que eles diziam? O que que diz a escola de Frankfurt? Bom, a escola de Frankfurt, com esses pensadores, propõe o quê? A escola de Frankfurt. É também conhecida como uma teoria crítica, né? Tá aí já uma teoria crítica contra a opressão social. Então, a escola de Frankfurt, também conhecida como teoria crítica, foi uma corrente filosófica e sociológica que emergiu na década de 1920 na Alemanha. Há quem diga, alguma literatura que vai dizer que não é ainda uma corrente filosófico-sociológica, é uma reflexão, é uma crítica que faz à modernidade e até à contemporaneidade, né? Então, mas há alguma literatura que vai dizer que sim, que é uma corrente. Eu entendo que não, porque ainda está em curso, né? Mas, enfim, mas ela já tem aí mais de 20 anos. Inclusive, já estamos, me parece que na terceira geração de pensadores dessa corrente. Então, o que que propõe? A principal característica dessa corrente, ou dessa escola, dessa abordagem, que faz uma crítica à sociedade capitalista opressora, especialmente em relação à opressão social, é as estruturas de poder. Essa teoria, essa corrente filosófica critica a opressão social a partir das estruturas sociais de poder. Essa escola filosófica, ela desenvolveu uma abordagem conhecida como teoria crítica, exatamente porque promove essa crítica, que busca integrar a teoria e a prática na análise social, ou seja, analisar a sociedade a partir de teorias, mas também de vivências práticas. A crítica não era apenas uma reflexão acadêmica para os professores dessa corrente, para os filósofos, mas também uma ferramenta para transformar a sociedade, como disse o Marx. Não basta só interpretar a sociedade, é preciso criticar. E os pensadores da escola de Frankfurt são marxistas, porque eles dão continuidade a algumas ideias do Marx, como, por exemplo, a crítica à sociedade capitalista, à sociedade opressora, consumista, individualista, que nós construímos nos últimos anos. Então, não é apenas uma reflexão, uma interpretação acadêmica da realidade, mas é uma ferramenta para transformar essa sociedade. Então, os membros da escola de Frankfurt, especialmente Max Horkheim e Theodor Adorno, eles criticavam a razão instrumental. O que é a razão instrumental? É utilizar a razão para fazer coisas, para construir coisas. No caso do capitalismo, se apropriou disso para construir mercadoria. E eles viam a razão como um meio para atingir objetivos específicos, muitas vezes à custa de valores humanos e da liberdade individual. Então, essa razão instrumental, né? Então, utilizar a razão, o conhecimento científico para construir coisas e coisas não uma questão valorosa, filosófica, do ponto de vista positivo. É, porque a filosofia serve para fazer as pessoas pensar sobre os valores, sobre a ética, sobre refletir, criticar, né, a própria ciência, enquanto que a ciência que se apropriou da filosofia desenvolve uma razão extremamente instrumental. Por isso, a escola de Frankfurt adotou uma abordagem dialética da história, inspirada em Hegel e em Marx, que eu já apresentei para vocês. Eles examinaram, os filósofos da escola de Frankfurt, eles examinaram as contradições e os conflitos na sociedade para entender, para entender o desenvolvimento da sociedade. Então, essa é a contribuição da escola de Frankfurt. Então, essa escola teve
há uma influência significativa nas ciências sociais, na teoria crítica, moldando, por exemplo, o pensamento sobre a sociedade e as estruturas ao longo do século XX. Então, é uma corrente atual e que ajuda a gente a compreender melhor essas estruturas sociais existentes ainda hoje. E agora chegamos no final, na filosofia pós-moderna, a pluralidade dos caminhos e da cultura. Na filosofia pós-moderna, a pluralidade dos caminhos e das culturas, temos aí os principais pensadores, como Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, são os principais pensadores dessa corrente, desse momento histórico, que é o que nós estamos vivendo. Veja, a filosofia pós-moderna, ela é caracterizada por uma abordagem crítica também em relação às ideias modernas. Ou seja, ela faz uma crítica do período moderno até aqui, questionando noções de objetividade, universalidade e progresso. Esse progresso, né, que destrói, que desmata, que mata as pessoas, que degrada a vida humana. Então, a filosofia pós-moderna, ela destaca a pluralidade de perspectivas, ou seja, além da ciência, além dessa perspectiva positivista que a ciência se apresenta, existem outras possibilidades de compreender o real. Então, a complexidade da realidade e a influência das narrativas na construção do conhecimento. Ela faz uma crítica à modernidade. Então, ela se postula como pós-moderna, que é esse momento que estamos vivendo. Bom, a desconstrução proposta, por exemplo, por Jacques Derrida, envolve análises críticas das hierarquias e o questionamento das oposições binárias em textos e discursos. Oposições, o que que é binário? Binário é duas coisas. Então, Jacques Derrida ele vai desenvolver uma crítica dessas hierarquias, questionando essas oposições. Então, ele argumenta que a linguagem é intrinsecamente ambígua e que não há significado fixo ou verdade única. Há outras verdades, há outros conhecimentos, né, que deve ser considerado. Quando ele propõe isso, ele não está dizendo que a ciência não serve, que a ciência não é importante. Ele está dizendo que é preciso considerar outras possibilidades de interpretação, de conhecimento. Por exemplo, a pós-modernidade, ela enfatiza a diversidade de perspectivas culturais, étnicas, de gênero e de outras classes. Jean-François Lyotard, no seu livro A Contradição Pós-Moderna, um livro muito interessante para compreender essa pós-modernidade, François, então, destaca a incredulidade em relação às grandes narrativas e a valorização das micro-histórias e das múltiplas vozes. Ou seja, existem outras vozes, existe uma diversidade de sujeito, existe pequenas histórias que precisa ser considerado no processo. Não só a história oficial, não só a voz da ciência, né? Então, é isso que propõe. A pós-modernidade, ela argumenta que vivemos em um mundo fragmentado, onde a realidade é medida por imagens e simulacros. Jean Baudrillard, por exemplo, em Simulacros e Simulação, é um livro dele, ele discute a substituição da realidade pela hiperrealidade, onde as representações tornam-se mais importantes que os próprios eventos, né? Então, por exemplo, agora com a internet e com todas as inteligências artificiais, a realidade ela é apresentada de uma forma considerada hiperrealidade e que nem sempre é assim que acontece, né? Então, essas representações tornam-se mais importantes do que os próprios eventos sociais.
Isso precisa ser revisto. Nem sempre a forma como a sociedade, como a sociedade é apresentada para nós é, de fato, como os eventos, como as coisas acontecem. Então, é preciso fazer é, esses questionamentos. a, os pós-modernistas, como Judith Butler e Michel Foucault, que eu gosto muito do Michel Foucault, eles exploram as construções sociais da identidade e da subjetividade, como foi construída historicamente essa questão da identidade, o homem, a mulher, a identidade de gênero, a identidade racial, a identidade, né, a subjetividade das pessoas, questionando as noções fixas de gênero, como eu falei, né? Noções fixas de sexualidade e individualidade. Butler, por exemplo, introduz a ideia de pe- permo- performatividade, desculpa, da performance de gênero, ou seja, a sociedade construiu uma imagem, uma noção fixa de gênero, que agora a gente tem dificuldade de desconstruir. A sociedade construiu uma noção fixa de sexualidade, de indivíduo, que agora a gente tem dificuldade de desconstruir. E o que eles estão querendo dizer é que há uma pluralidade de cultura, há uma pluralidade de caminhos, há uma pluralidade, de processos, de conhecimentos que precisa ser considerados. Pós-modernistas frequentemente incorporam elementos de ironia e brincar com as formas tradicionais. Humberto Eco, por exemplo, em o livro A Obra Aberta, ele discute a ideia de obra de arte abertas, que envolve o espectador, o leitor, né, de maneira ativa e participativa, para dar essa ideia de que nós somos construtores da nossa história. A pós-modernidade é cética em relação às grandes narrativas ou metas narrativas que tentam explicar a totalidade da história ou da realidade. Isso é fantasioso. Isso é evidente nas obras de Lyotard, que argumenta contra a legitimidade das grandes narrativas. As grandes narrativas nem sempre são é, reais e nem sempre dizem a verdade sobre as coisas. Alguém as tornou grande, mas de fato não necessariamente não representa o real tal como ele é. Por fim, a pós-modernista como Júlia Kristeva enfatiza a importância da intertextualidade, ou seja, de várias formas de apresentar o real, onde os textos estão em constante diálogo uns com os outros, influenciando e sendo influenciado. Mais uma vez, reforça a ideia de diversas interpretações, de diversos textos. Então, essas ideias, para fechar, e filósofos, essas ideias e filósofos representam uma gama diversidade de pensamento dentro do movimento pós-moderno. A filosofia pós-moderna, ela desafia noções tradicionais da verdade e identidade, conhecimento, e aí ela promove uma apreciação da complexidade e diversidade no mundo contemporâneo. Essa é a função da pós-modernidade. Isso, rapidinho. É, então, depois de assistir o conteúdo, depois de ver o conteúdo da filosofia moderna, ou melhor, filosofia contemporânea do século XIX, na primeira videoaula, e agora a segunda videoaula, que trata da filosofia contemporânea do século XX, compreendendo a filosofia contemporânea, de modo geral, dos dois séculos, e a parte da filosofia pós-moderna, né, que está dentro aí da contemporânea, o momento mais atual, como vocês devem ter entendido na aula. Então, a orientação da atividade final será, estou projetando aqui, o que a gente chama de um jornal filosófico.
a turma irá elaborar um jornal filosófico, ou seja, vários jornais filosóficos. São, é, nós vamos dividir a turma em dupla ou trio, vou colocar lá no grupo direitinho, como fica. Cada dupla ou trio, dependendo da quantidade aqui, irá elaborar um jornal filosófico como esse, tá? Eu vou disponibilizar esse modelo, dois modelos para vocês, mas vocês podem criar outro melhor, se vocês tiver melhor do que esse. Então, cada dupla ou cada trio irá fazer o seu jornal com uma das correntes filosóficas. Nós vamos pegar todas as correntes filosóficas é, da contemporaneidade, pegando do século XIX e do século XX, tá? Vamos pegar, se não me engano, são três no século XIX, quatro no século XX. Vou organizar aqui e mandar para vocês. Mas, enfim, o que vocês irão fazer? Um jornal filosófico como esse. Vocês irão fazer que tenha apenas duas páginas, frente e verso, e aí vocês ou irão imprimir e levar impresso para a aula, para que todos tenham todos os jornais, né? Ou vocês podem me mandar, pelo menos um dia antes, para eu poder imprimir. Então, eu vou imprimir cada jornal. Cada jornal nós iremos imprimir para todos os alunos. Então, a a rodada de conversa será a partir do jornal filosófico. Cada dupla irá socializar o seu jornal, o conteúdo do seu jornal, seu jornal filosófico. Então, eu tenho esse modelo aqui, vocês podem recriar, vocês podem reorganizar. Mas um jornal, o que que tem no jornal? Tem o título, né? Tem as manchetes, tem o editorial, tem essas informações que já está aqui nesse modelo, tá? Vocês podem criar outro design, né? Outra coisa mais ilustrativa, enfim, outros elementos, de forma que tenha cores, que tenha um texto, né? Um resumo do texto com uma letra menorzinha, no estilo de jornal mesmo, e que tenha imagens, né? Veja, aqui tem uma imagem que diz sobre o tema, né? Aí tem a manchete, que é o tema, os tópicos do tema geral. Então, veja, esse aqui é um de uma turma, é um exemplo de uma turma que fez outro, outro dia, tá? Então, eles trabalharam a filosofia analítica, que é uma corrente filosófica do século XIX, tá? Melhor, do século XX. Então, veja, então, eles trazem os autores, eles trazem as principais ideias dos autores, eles trazem texto, eles trazem curiosidade, você sabia, eles trazem, enfim, trazem várias informações sobre o conteúdo. Então, eles trazem os principais pensadores com as suas principais ideias, e depois, aqui no final, uma referência bibliográfica, o nome do pessoal que fez, né? No caso dos alunos e tal. Então, se fizer nessa estrutura, tá bom. Se vocês tiverem uma melhor, pode utilizar também, desde que cumpra esses requisitos básicos. Tenha texto resumido, que discuta o tema, tenha manchete, tenha imagem, tenha curiosidade, que tenha um conteúdo disposto de diversas formas, tá? Então, esse é um modelo, mas nós temos outro modelo. Vou mostrar aqui para vocês um outro modelo. Vejam, aqui tem um outro modelo. Não sei se vocês estão vendo. Vou projetar aqui. Tá aqui.
Aqui tem outro modelo, também um jornal filosófico, que trabalha a corrente do marxismo e o materialismo histórico dialético do Marx. Então, um jornal filosófico, quem é o homem, é de uma outra turma, de outro contexto. Mas a ideia é essa. Tenta intercalar imagens com frases, com formato diferente, com cor de letra diferente, para chamar a atenção. A ideia é chamar a atenção para o conteúdo, né? Então, veja, isso aqui, por exemplo, colocou uma coluninha só para pensar. E aí trouxe uma frase clássica do Marx, esse filósofo, tá? Então, veja, aí organiza bonitinho, um pouquinho aqui de curiosidade sobre o Marx, e vai construindo de forma que tome esse corpo, né, de duas páginas, frente e verso, para a gente imprimir no formato de um jornalzinho mesmo, tá? Então, essa é a ideia da atividade. Eu vou organizar assim. Vou pegar na lista por ordem alfabética. Os dois primeiros fica com a primeira corrente lá do século XIX. Os dois, segundo, a outra dupla, fica com o seguinte e assim por diante, já que nós não temos possibilidade de fazer um sorteio de quem fica com quem e com qual tema. Então, vou seguir a ordem cronológica das correntes filosóficas e também seguir a ordem alfabética da lista nominal de vocês, tá? Então, essa é a atividade final. Cada dupla terá aí 15 minutos, 20 minutos para fazer uma socialização. Também não vai explicar todo o conteúdo. Vocês vão dar uma passeada pelo jornal, explicar, olha, nós trouxemos essa ideia que a gente acha interessante, trouxemos esse autor, que é um dos mais importantes, filósofo desse período e tal. Então, a dupla terá aí entre 10 a 15 minutos para fazer sua apresentação. Aí depois a outra dupla, quando a gente passear por todas as correntes filosóficas, assim a gente está conhecendo as correntes filosóficas do século XIX e XX, compreendendo que esta é a filosofia contemporânea. Certinho? É isso então por agora.